estamos nessa segunda-feira, dia 24 de abril, mais uma vez no nosso canal para ouvir a palavra de Deus, para refletir o Santo Evangelho e também apresentar a nossa intenção particular a Jesus Misericordioso. Meu irmão e minha irmã, bem-vindo, bem-vinda a esta segunda-feira, esse dia oracional. Aqui nós nos reunimos, unimos forças para a escuta da palavra de Deus. Formamos e somos cristãos de verdade, compromissados com Jesus Cristo no nosso momento de oração. Por isso, neste momento, para iluminar a nossa oração, para iluminar o nosso encontro, vamos rogar, vamos suplicar sobre nós a luz, a paz e a presença do Espírito Santo. Por isso, neste momento, invoquemos o Espírito Santo sobre nós. Com as nossas mãos elevadas aos céus, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciemos o nosso momento saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Jesus, nosso Senhor, vós que manifestastes as tuas graças diante das pessoas, diante daqueles que vos seguem, diante daqueles que acompanham os seus passos. Jesus amado e Senhor nosso, neste momento nós queremos te pedir, vinde fazer morada conosco, vinde nos auxiliar na estrada da vida. Ajudai-nos, Senhor, nesse dia, com as batalhas diárias, batalhas cotidianas. Ajude-nos, Senhor Jesus, a não procurá-lo somente nos momentos das provações, das tribulações, mas que possamos louvá-lo, Senhor, em todos os instantes da nossa vida, independentemente das nossas condições. Faça morada, Jesus, no nosso coração. Ajudai-nos a sermos cristãos melhores. Ajudai-nos a interpretar a Tua palavra, a ouvir o Teu Evangelho, a sermos testemunhas vivas da Tua graça. Por isso, Jesus, neste momento, nos colocamos em Tuas mãos. Amém. E assim, com esta fé, com essa convicção, com esse entendimento, é que nós vamos escutar o Evangelho de hoje. Você que está com a sua Bíblia em mãos, por favor, abra lá em João capítulo 6, versículo de 22 a 30. Com muita atenção, abramos os nossos ouvidos, também os nossos corações, para a escuta da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco e que Jesus não tinha encontrado nele com os discípulos. Entretanto, outros barcos chegavam de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontraram-o, ele, do outro lado em Cafarnaum, e perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando,
não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes saciados. Trabalhai, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que vos dá a vida eterna. Deus e Pai o assinalou com o seu selo. Perguntaram então: o que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos nós, mais uma vez, nesse nosso dia oracional. Estamos comprometidos com o nosso horário reservado para as coisas de Deus, reservado para ouvir Jesus Cristo, né? Ele que a cada dia vai nos dizendo, vai nos apontando caminhos, ele que todos os dias vai nos dando direcionamentos, como nós acabamos de ouvir neste Evangelho de São João. Perceba, meus irmãos e minhas irmãs, que nos dias passados a palavra de Deus falava muito aos nossos ouvidos, aos nossos corações, sobre as aparições do ressuscitado, né? Sobre ontem mesmo falamos, né? Os discípulos de Emaús, e hoje a gente continua falando deste homem que para nós é um símbolo, é um homem de honra, é um homem que nos encoraja a seguir os teus passos, porque ele se mostrou e se revelou verdadeiramente Deus, verdadeiramente o Filho do Altíssimo. Aquele que veio ao mundo para trazer a sua mensagem, para pregar o seu evangelho, para ensinar a cada um de nós o caminho, né? Este caminho aí da salvação. Meu irmão e minha irmã, neste momento orante, a palavra que ouvimos do Evangelho de São João nos fala aí da procura de Jesus, né? O povo procura Jesus. E bem no início da leitura nos fala que no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do lago, viu que ali só havia um barco pequeno, sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Essa passagem deste evangelho de hoje é justamente após Jesus alimentar aquela multidão, né? Alimentar ali aquela multidão faminta. Você se lembra do evangelho que ouvimos, que falamos alguns dias atrás? Multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes. Jesus é o pão da vida, nos diz a palavra. E a palavra disse que Jesus acabou se recolhendo um pouco, Jesus e seus discípulos recolhendo um pouco daquela comunidade, daquela população, daquele povo. E o povo, então a multidão pergunta: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Né? E Jesus diz claramente, vai dizendo assim: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram: Jesus, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Ele responde: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Ah, meu irmão e minha irmã, Jesus é astuto, né? Jesus é misericordioso, mas ele também sabe falar umas puras verdades nos momentos certos, né? Jesus é bondade, é misericórdia, mas quando precisou, colocou todo mundo para correr do templo. Vocês se lembram daquela passagem? Então Jesus diz: olha, vocês estão me procurando aqui por conta dos meus milagres, né? Vocês não estão me procurando por conta de outra coisa, porque eu alimentei vocês. Vocês estão à procura dos meus milagres, né? Vocês querem que eu alimente novamente, mas eu falo a vocês, na verdade, trabalhem não para a comida, né? Para a comida física que nós comemos, alimentamos, mas trabalhem para a comida que dura a vida eterna. Irmão, irmã, que comida é essa que dura a vida eterna? É uma comida, assim, que nos fala do seguir Jesus. Seguir Jesus na nossa caminhada cristã. O pão da vida eterna é o pão que nos sacia verdadeiramente. O pão da vida eterna difere do nosso alimento porque o que nós fazemos aqui, isso aqui tem um tempo para ser cumprido, nós temos uma meta. Porém, o objetivo maior é o plano celestial. Né? Quantas e quantas vezes você e eu também já ouvimos falar: nossa, estamos aqui só de passagem. De fato, é verdade, nós estamos aqui só de passagem.
O nosso tempo aqui é muito curto, é muito breve. Porém, se nós estamos aqui nesse tempo curto, nesse tempo breve, temos que ouvir o que Jesus nos falou. Olha só que palavra interessante. Procurais a comida da vida eterna. A comida da vida eterna. A vida eterna é a gente ser discípulo, é a gente fazer com que Jesus habite nos nossos corações, nas nossas decisões, é deixar um espaço reservado para Ele. Gente, não existe ser cristão sem oração. Você não consegue, não existe isso, você ser cristão sem oração. Ou seja, você é cristão, tem um tempo da sua vida para você orar, ora em família, junto com a família. Procure essa intimidade, essa relação com Jesus, intimidade. Procure fazer as boas obras nesta vida, perdoando mais, amando mais até mesmo os inimigos. O próprio Jesus fala, né, que antigamente, era olho por olho, dente por dente. Hoje eu digo ao contrário, rezem pelos seus inimigos. O amor ao próximo, indiferentemente de quem te ama, de quem te odeia, é o amor ao próximo. Então a passagem deste evangelho nos fala isso. E qual é o alimento essencial para a vida eterna? Então aquelas pessoas, aquela multidão pergunta: mas o que é que Deus quer que a gente faça? E Jesus responde simplesmente. A palavra é bem simples, bem pequena. Jesus responde assim: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Ou seja, Ele é o autor da graça. Olhando para as bem-aventuranças de Jesus, olhando para essa jornada que Jesus fez aqui, como que nós não cremos em Jesus? É preciso crer a cada dia, é preciso buscar essa intimidade com Jesus a cada dia. Em cada decisão da nossa vida, nós temos que lembrar: sou cristão. De quando você acorda a quando você vai dormir, você vai ter desafios para cumprir. Todos os desafios da vida, você tem que pensar como um cristão. O que o cristão faria? Será que é isso que o cristão faria? Baseado na justiça? Será que é isso que o cristão faria? Né? Então, creiam naquele que ele enviou. Meu irmão, minha irmã, está dizendo para nós, para mim e para você, creiam em Jesus. Estou passando por necessidades, creio em Jesus. Estou passando por tribulações, creio em Jesus. Estou desempregado, preciso de uma oportunidade do mercado de trabalho, creio em Jesus. Estou enfermo, alguém da minha família padece de condições de enfermidades, creio em Jesus. É o pedido de Jesus. Você que muitas das vezes se encontra perturbado, você que muitas das vezes está muito confuso na sua vida, sem saber que passos você deve tomar, está nos dizendo: Ele quer que vocês creiam naquele que me enviou. Essa é a graça do cristão. É crer no seu Senhor, naquilo que o Senhor disse, nas obras que o Senhor fez, naquilo que o Senhor pede a cada um de nós. E assim a gente ser discípulo, a gente ser da palavra anunciadores, confiando em Jesus, no seu tempo, na sua hora, nas suas graças. Essa é a palavra de vida eterna de hoje. Jesus, olhando para essa passagem, onde o recado principal é que creio em Ti. Jesus, neste momento oracional, nós queremos Te pedir essa grande graça. Com o auxílio do Espírito Santo, nós queremos Te pedir: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a crermos. Ajude-nos a enfrentarmos os desafios com sabedoria. Ajude-nos, Senhor, a não perdermos a fé na nossa caminhada. Que possamos acreditar em Ti, que possamos contribuir com as Suas obras. Que possamos confiar na Tua presença de dia e de noite. Jesus, que não sejamos como aqueles discípulos de Emaús, mas que tenhamos uma fé fervorosa a fim de reconhecê-lo na pessoa do próximo e nas nossas atividades diárias. Jesus, com o Teu auxílio, nós somos capazes de permanecer firmes na oração, na caridade, na bem-aventurança. Por isso, nós queremos invocá-lo mais uma vez. Fica conosco, Senhor. Como aquela multidão, nós também o procuramos.
mas não para saciar aquele tipo de fome, mas a fome, a comida da vida eterna. Essa comida que o Senhor já nos deu, com o teu testemunho. Que assim seja. Amém. Diariamente nós nos encontramos com Jesus através da sua palavra, através da reflexão do Evangelho, como nós ouvimos hoje. Por isso, eu te agradeço de coração, você que rezou conosco neste momento. Obrigado pelo teu sim. Obrigado por você assumir esse compromisso com Jesus. Estamos ainda na Páscoa, né? E você está aí contribuindo para a Páscoa. Você está permitindo que Jesus entre na sua casa, entre na sua vida, entre na sua família. Obrigado pelo teu sim, obrigado pela tua companhia. Ajude-nos a fortalecer esse nosso canal. Ative o sininho de notificação, curta, inscreva-se no canal. Ore conosco diariamente, você tem um encontro marcado conosco. Orações diárias, encontro diário com Deus. Por isso, eu peço que Deus te abençoe, abençoe você, abençoe sua família e derrame rios de águas vivas sobre você e sobre todos os seus. Muito obrigado. E assim, nós peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra, que por intercessão da Mãe Aparecida e de São Francisco de Assis, que desça sobre você, a sua casa, a sua família, os seus planos, os seus objetivos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fique na paz, os anjos te protejam, te ilumine, salve Maria e até amanhã, se assim Deus permitir. Um beijo no coração de todos. Fique na paz.